Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café Country. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o nosso licenciado de guerra, Beto Nitrini. Fala aí, Betão, como é que você tá? Veterano de guerra. Tudo bem, Wagner? Tudo ótimo. Torcendo pro ano acabar, né, meu? Você tá animado? Mano. Sentindo uma voz cansada, um olho caído. Tem uma viagem nova pela frente pra ele. Que ele nunca fez, foi, né? Tô ansioso. Você tá ansioso? Férias novas. Conhecer lugares novos. E o homem que nunca sabe se tá na base, se tá na planilha, o que tá, o nosso gordíssimo Sérgio Magalhães. Tudo E bem aí, Vagnão, fala Betão. Sempre rodando, né? Sempre rodando, né? Hoje ele, falar. hoje ele passou rodando lá, chegou no parque, parecia um boi. Parecia rolando. A gente tinha que fazer, sabe o quê? Vou pegar uma foto da gente quando começou o Café com Tri. Não faz Só isso. pra ver, não. Só pra ver o quão velho eu fiquei. E o Serginho emagreceu. Eu tô mano. com cabelo E o branco. Wagner emagreceu também. Eu emagreci, Mais cabelo o Serginho emagreceu, mas o Serginho não sei o que Caraca, aconteceu, que nevou, né? Pra Aí ele. a neve, aqui é neve e aqui é queda mesmo. O Betão tinha mais É cabelo. queda e neve. É. É sempre assim. E aí, pessoal, ó, agora tem uma coisa muito legal que a gente deveria falar aqui, que nós estamos preparando um programa sobre o que, Betão? O que nós vamos falar aquele programa, o o que, Betão? Reacts do Café com Tri. O Reacts do Café com Tri, que vai bombar, porque nós temos recebido diversos comentários extremamente inteligentes, audaciosos, assim, comentários que dá vontade de responder, né, Aquele Betão? comentário que merece um bullying. Não A merece gente um vai bullying. ter que fazer um comentário. Alguns comentários que merecem um bullying. Nós temos que gravar Então, isso Vai logo. ser Vamos ter que praticamente gravar. um penalty box Penalty o programa, Box, né? o programa Penalty Box. Um penalty box completo. E hoje nós vamos tratar de um assunto que muita gente sabe que existe, mas desconsidera. Nós vamos falar sobre off-season. Muitas pessoas confundem off-season com férias, com período transitório. E é um período extremamente importante se a gente entender que muitas vezes esses atletas amadores, principalmente os amadores que têm ano competitivo, às vezes bem denso, né, Betão? É. Como foi seu ano competitivo, Betão? Puta, zero. Fiz uma prova. Vou fazer a última. Fiz uma prova em setembro, no meio de São Paulo. Puta, Malemar. E agora eu vou fazer o Serrano no final. E vai ter férias ainda? Não. Ele inventou de fazer prova em dezembro, assim. Não, a ideia é que o Serrano sempre tem dezembro. O Serrano é confraternização de fim de ano. É festa da firma. Dezembro é época de off-season, né, É. Wagner? Não é época de não inventar pode. prova, né? Depende de onde você tá, dezembro pode ser sim. É verdade, né? Off-season. Agora, Pra quem não fez nada o ano inteiro, que nem eu, ficou só treinando, arrastando, dá pra fazer prova. Não precisa nem parar. como que tem sido durante os anos aí o seu off-season, Betão? Como que você trata o off-season? O que você entende por off-season? Aí eu já entendo depois a pergunta pro Gordinho também. Então, acho que a gente tem que definir, assim, para quem que precisa, né, do off-season. Se a gente pegar, teve anos aí, porra, que eu fiz 4, 5 mil Ironmans, olímpico, meia maratona. Chega no fim, aí você faz já com um foco determinado para fazer um treinamento bom. Chega uma época do ano, você fala, puta, agora cansei. Preciso dar uma resetada, né, parar um pouquinho. Mas não parar, porque eu não gosto de parar, ficar sem fazer nada. Para mim, off-season, cara, é encontrar os amigos e pedalar, é ir nadar de boa, é correr sem meta, mas é continuar fazendo alguma coisa, né? Eu acho que parar totalmente, puta, nunca foi o meu assim, nunca foi uma coisa que eu gostava de fazer. E acho que você tem, aí é o momento de tratar lesão, porque todo mundo tem uma lesãozinha que vem arrastando, né? Você vai arrastando, jogando pra frente. Como que é, Wagner? Fale por você, né, Wagner? Fale por você, eu não tenho lesão nenhuma, não treino. Não vem não, não vem passar não tenho lesão essa nenhuma bronca aqui. aí que A gente gravou com o Vander, eu já saí da gravação do Vander com uma ressonância marcada. Consulta agendada. Eu vou fazer a sai ressonância, mancando eu vou já, fazer a né? ressonância dia 15 e aí já aproveita pra cuidar, né, pra tratar, mas acho que é mais isso, mas eu não vejo muito assim uma necessidade de parar, né, a não ser o cara, puta, profissional ou amador que, veio competindo, puta, foi pra Kona, foi pra Marbella, veio fazendo coisa, aí o cara precisa dar aquela parada, né, talvez, mas... acho que E é mais ou você, menos isso. Serginho? Eu tive um ano intenso, né? Eu fiz bastante coisa. Quantas provas você fez esse Fiz ano? bastante. Eu iniciei o ano... Na verdade, em dezembro de 24, eu terminei o ano com... eu fiz o El Cruce, e aí descansei. E aí já comecei em março, eu tive a Maratona de Tóquio, no início de março. Depois eu fiz uma ultra que foi do UTMB de 55. E aí foi embora. Aí eu tive o La Mission, depois eu tive Paraty, né, o UTMB Paraty. Aí eu fiz Chicago. O que mais? Acabei fazendo Nova York também.
E no final das E contas, fiz o acabei com o meu casamento. Porque Não, vai fazer tudo isso daí. Como é que funciona a vida do cara desse? E terminei agora, fiz os 86 no TMB de Bariloche, né? Com esse peso. Eu tava mais leve. Agora eu já tô entrando no off-season. Eu já tô um pouquinho mais pesadinho, assim. Mas foi isso, foi um ano intenso. E eu acho que, pelo menos na minha visão, quando você faz... E eu pretendo ano que vem não fazer tantas provas, né? Eu acho que esse ano foi demais, né? Eu cheguei no final do ano um pouco mais cansado do que o normal. Mas, normalmente, e eu acho que o Betão pensa assim também, a gente faz uma programação do ano, né? Um calendário. E aí, dentro desse calendário, você já inclui, né, os períodos de off-season, de descanso. Porque o off-season, aí, eu queria até ouvir a opinião do Vagnão, né? Como técnico. Não necessariamente precisa ser só no final do ano, né? Como as pessoas imaginam, né? Você pode ter períodos ali de descanso, né? Que não necessariamente são off-season muito grandes, né? Eu acho que é legal a gente definir algumas questões, o que é off-season, o que é férias e o que é período transitório. Exato. Então, assim, só para a gente deixar um pouco mais claro, período transitório é aquela fase que a gente mantém estrutura de treinos, os treinos são leves, moderados, e eu estou entre ciclo de provas, né? É importante ter o atleta, às vezes, competiu, e aí a gente precisa fazer uma transição para um próximo ciclo. Férias é aquele momento ali entre 1 e 3 semanas onde o atleta realmente ele deveria se desconectar o máximo possível das questões de planilha, né? Ter pouquíssima coisa estruturada, vivenciar outros esportes, tentar e testar equipamentos, cuidar de parte técnica, regenerar, enfim, algumas questões de lesão muitas vezes. Isso é muito importante. Já o off-season, ele tem uma outra questão, né? Normalmente ele vai variar muito em cima da densidade do calendário esportivo anterior desse atleta. Ele tem uma ideia de uma recuperação sistêmica, então é muscular, hormonal, mental, enfim, ele se desprende um pouco ali da planilha, deixa os treinos extremamente leves, ainda existe uma estrutura, tudo bem, mas é o momento do cara se recuperar quase que plenamente para poder voltar e voltar mais forte. Não tem aí uma ideia de ganho de muito peso também, porque dependendo de... Poxa, em 3 semanas, por exemplo, o cara vai ganhar quanto? 5, 6 quilos? Tá errado, tem alguma coisa errada aí, não dá. Mas esses são os conceitos, assim, que a gente tem como férias, off-season e... Eu acho que a gente tem uma coisa período. no Brasil também, que assim, quando a gente escuta... Normalmente o período de provas, né, nos Estados Unidos, Europa, agora porque é inverno, né? Sim. Então os caras vão fazer o off-season porque, pô, também Exato. muito porque não tem o que fazer, né? O cara vai correr na esteira, pedalar no rolo Exato. Ou vai esquiar, né, ou vai Betão? esquiar. Que aí é o outro- cara é o cross-training. O cross europeu training. faz isso. Aqui é a melhor época do ano, né? Tá calor, tá os dias bonitos, tá, né? Você vai ficar em casa fazendo nada também. Então Mas tem coincide com o quê? Mas coincide com o final do Natal, ano. Né? Ano Natal, Novo, Réveillon, férias. festa da firma, E depois na sequência vem o quê? Carnaval. Carnaval. É isso. Então, isso muitas vezes é um problema, porque o que eu sinto também, Betão, é que os atletas, muitas vezes, eles falam assim, olha, treinei esse ano, cheguei em determinado patamar de condicionamento, o ano que vem eu quero o quê? Melhorar. É. E aí, às vezes, o atleta, nesse momento, descarrega muito em termos de condicionamento, chega a perder, porque depois de 3 semanas ali, a gente começa a ter alterações importantes de condicionamento. E esse atleta, ele descarrega tanto que para voltar ele vai demorar um período grande, sim. e depois ele quer ir melhor logo no começo do ano, ali em Uhum. março, por exemplo, agora que a gente tem Curitiba, no 70.3, numa prova de triatlon, o atleta já quer performar. cedo, né? É cedo. Então é muito difícil essas questões, assim. Inclusive, dá até para perceber que quando você erra um pouco a mão, vamos dizer assim, né? E não digo descansa demais, mas sai muito da rotina, né? Então, começa a acordar em horários, normalmente você não acordar muito tarde, aquela coisa que você falou de o peso, comer, né? Já não é nem off-season, entrou de férias, mas umas férias desordenadas, o corpo entende, acostuma, vai ficar bem difícil para voltar. Então, é pior tomar muito cuidado, né? O descanso, ele tem um pouco ainda de disciplina, né? Na rotina, nos horários, né? Tenta dormir um pouco mais, talvez não precisa ser tão rígido acordar tão cedo para treinar, mas ainda tentar manter a rotina de horário. A alimentação também, se permitir um pouco mais, mas também não dá para e final de ano é o que você falou, né?
É um prato cheio para você estragar. Literalmente um prato cheio. prato né? cheio. Eu, como tô de off-season, férias e período transitório desde 2010, a gente foi intercalando, trocando. Esses são os meus períodos. Off-season, férias, e eu tô caminhando bem assim, né? Ainda bem que não tem chocotone lá no Colorado, né? Mas aqui tem. Aqui tem, né? Dá pra levar, dá pra levar. Dá pra levar. E normalmente, quando vocês têm esse período assim, mais tranquilo, o que vocês costumam focar? Por exemplo, o Betão falou que, eu gosto de treinar, né? Mas o que vocês costumam focar em alguma coisa? Que vocês pensam, eu acho importante eu olhar para esta questão que faltou no ano, ou não, tá tudo bem, eu só vou me divertir mesmo, vou passear na Disney, andar 30 km por dia, como que é isso? 35, né? Eu acho que depende muito do que você espera. Eu já tive épocas de fazer uma pausa, mas, por exemplo, se falar, esse ano a minha corrida acho que foi um pouco ruim, ou pedal, então aí você acaba priorizando no descanso alguma coisa que vai ajudar a desenvolver a sua... Eu acho que você tem 2 pontos, né? Desenvolver a sua pior modalidade ou fortalecer a sua melhor, né? Porque tem muito isso também. Às vezes, o que vale a pena? Até tentar melhorar o que você é pior ou melhorar ainda mais o que você já tem facilidade, né? O que você acha? Essa é uma discussão interessante. Eu acho que é uma boa opção, assim. Eu entrei agora em dezembro com a cabeça de sair um pouco da planilha e tentar descansar. Não necessariamente fazer outros esportes, porque eu não tenho... Faz tempo que eu não tenho o hábito também de fazer outros esportes, né? Eu tenho nadado, pedalado, não tenho e tenho corrido. Mas saindo da planilha, eu fico livre para, por exemplo, correr nos dias da semana que estão programados e dentro de um ritmo muito mais leve, quase se fosse um ritmo de Z1, que a gente falou já outro dia. A gente falou de Z2, mas a gente fala abaixo de Z2, Z1, pulso baixo, e numa quilometragem baixa, né? Então eu fico, como hoje eu cruzei lá você no parque, que eu estava rodando ali, então sei lá, são 8 quilômetros, um a mais, um a menos, 9, faz um dia 10 e por aí vai. Aí eu boto uma musculação também um pouco mais leve, em vez de fazer 1 hora eu faço 40 minutos ou meia hora. Então, mas eu acho válido isso que o Betão falou. Eu já tive um ano onde eu aproveitei esse período para pedalar, né? E eu lembro que eu estava no interior em Itu e tem a mountain bike lá e eu não corri e aproveitei para pedalar, não todos os dias, mas assim, durante a semana, os 10 dias que eu estava lá nas férias, a gente saía para dar umas voltas de mountain bike, eram percursos de 20, 30 quilômetros e sem planilha, sem nada, mas que foram bons, assim, ajudaram no condicionamento, eu tive um estímulo diferente, eu acho válido. Essa pergunta que o Betão traz, ela é muito interessante, assim, no sentido de o que é melhor, né? É melhor eu focar no que eu sou bom ou tentar melhorar o que eu sou fraco? Porque assim, vamos pensar na natação, que é algo que para melhorar o cara nada 10 anos e melhora extremamente pouco por uma questão técnica, e quem nadou de criança, quem nadou nasce de novo. E às vezes demora 2 ou 3 reencarnações para dar certo. Tem um prazo aí. E assim, uma coisa que eu escutava na faculdade, muitos anos atrás, era assim, olha, treine o que você é bom. A facilidade em melhorar está no que você é bom. O que você não é bom, não é que você não vai treinar ou não vai se dedicar, mas tenha paciência. A melhora é muito menor, né? A melhora é muito menor. Então assim, e isso desanima muitas vezes, porque, poxa, você pensa, no caso do triatleta, a natação já é a modalidade que tem, teoricamente, hoje em dia não, você tem que fazer tudo bem, tá? Principalmente atletas que querem um pódio ali, uma vaga. Mas a modalidade natação, a gente tá falando do Ironman de 10%. É muito pouco, né? Se falava muito que a natação não vencia a prova, né? Ela pode perder, ela não pode vence. perder. Existe uma época, lembra, que falava, não, natação, o cara ganha. Não ganha. Porque você não vê os caras que são os melhores nadadores ganhando prova. Tudo bem. É que agora tá saindo aqueles blocos de 20 Agora é outra junto, história. Né? Então, antigamente estão melhorando a saía um na frente, natação né? porque não dá para deixar o gap abrir. Mas Mas assim, é sempre muito importante aproveitar esses momentos para realizar esse tipo de ajuste e treino, mas com uma característica importante. Veja, questões técnicas são muito importantes nesse momento. Você só não vai poder sobrecarregar seu sistema nervoso autonômico a ponto de você terminar teu off-season cansado para entrar no season. Como é que faz isso?
Então, ter esse cuidado, né? Pensar em cuidados de recuperação, massagem, mobilidade, alongamento, fortalecimento, blindar um pouco mais o corpo, talvez seria mais interessante, né? E isso são coisas que a gente negligencia no season, no off-season, no mid-season, no cacete que for. Então, é um ponto importante. E assim, quanto tempo vocês acham que pode diminuir carga de treino que atrapalharia? Você acha que atrapalha, assim, alguma puta? Se eu ficar mais uma semaninha de férias, eu começo a me lascar aqui. Então, eu acho que depende muito do esporte. A natação, pra mim, se eu ficar, cara, uma semana sem nadar, quando eu vou nadar na segunda-feira, já é muito... Não que é de perdeu pra caramba, mas já é de estranho. Porque natação é contato, né? Você tem que ter contato com a água. Quanto mais você puder, teve oportunidade, vai. Agora, eu acho que 10 dias, assim, já é bem... 10 dias largados, sem fazer nada, já dá uma bela diferença, já, eu acho, assim. Principalmente quando você vai correr, coisa assim. Você já ficou alguma vez, Beto, 10 dias sem fazer nada? Tá, só de lesão, assim, de fato. Não, assim, tipo, nada, planejado, nada. 10 dias de férias sem fazer triatlon. Não, acho que não. 10 dias sem fazer Planejado, nada, não. Eu já fiquei e já percebi isso há anos atrás que para mim não funciona, assim, né? Assim, para mim não funciona, porque, como o Betão falou, se eu ficar uma semana sem absolutamente nada, sem fazer nada, ou 10 dias que seja, 15 dias, a volta para mim é muito sofrida. Pode ser qualquer esporte, a corrida, ou a rotina da musculação, ou a natação, e eu não sou um cara que nado mal, mas também nado na média, assim, qualquer coisa assim. Então, como eu falei, eu tento sempre, dia sim, dia não, estar ativo em alguma coisa, fazer alguma coisa, me movimentar, até para ter o estímulo, Vagnão, de não perder a rotina do horário, sabe? De acordar cedo. Perder a rotina. Você não começa aquela coisa assim, quando você vê, você tá de férias, Não, gente, pelo amor de Deus, né? Cada um acorda a hora que quiser, mas assim, eu tô acordando 10h30, 11 da manhã, saindo da cama meio-dia. Caraca, entendeu? você consegue? Não, tô falando. Não, mas. Um exemplo. Um exemplo, né? Eu acho que quando você começa a largar muito e não ter um pouco uma rotina e um objetivo, então, eu acho que isso talvez, para mim, funcione. Mesmo em off-season e mesmo em férias, eu coloco pequenos objetivos. Sei lá, eu vou pra praia na casa dos amigos, eu já sei que lá tem o mar. Eu já levei lá uma sunga, já levei um óculos. Pô, eu não tenho certeza se eu vou nadar. Mas eu sei tem uma janelinha. Tem uma janelinha, entendeu? Eu sei que eu vou ficar 5, 7 dias. Poxa, eu vou tentar me programar para nadar 2 dias. Eu sei que tem a praia lá, que eu levei um tênis. Pô, desses 7 dias, 1 ou 2 dias eu vou correr. Então, eu já meio que boto alguns pequenos objetivos. Vou correr 8, vou correr 6. Não sei, eu boto um mínimo. Para mim, não funciona ficar assim... sem fazer nada, 1 semana, 10 dias, é muito sofrido para mim, no meu caso, voltar depois. Então eu prefiro sempre estar um pouquinho ativo, mas de novo, pulso mais baixo, volumes menores, ritmo, intensidade, eu não vou ficar fazendo, de novo, trocando ideia com tiro, amigo, forte-leque, essas coisas assim, Recreativo. Exato. Recreativo. E acho que depende muito do seu planejamento pro outro ano, né? Depende de você falar, não, pô, vou ficar 10 dias sem fazer nada, que a gente tá falando aqui, não, vou ficar 15 dias sem fazer nada, mas você vai fazer Curitiba dia 8 de fevereiro, dia 8 de março, talvez já 15 dias agora em dezembro. Dá, mas não me venha falar que você vai, quero performar, quero fazer meu PR. Isso, tem um negócio meio que é isso que você tem que ter. Eu acho que teve uma época... Pucon, né? Quero fazer Pucon em final de janeiro. Esquece o Réveillon, não vai ter Réveillon. Não, esquece, mas daí eu já tenho que, quando faz a inscrição, eu acho que já tem que pensar nessas duas. Não é possível que agora eu vou tirar uma semana. É isso aí, aqui. não dá. Eu lembro que lá atrás eu sempre dei férias para os atletas. Então, atletas amadores, né, que tinham o ano competitivo, que fizeram as competições, tudo, não pararam, eu sempre dava ali entre Natal e Ano Novo. Então, pegava ali 2, 3 dias antes do Natal, emendava Natal, Ano Novo, voltava na primeira semaninha ali, dava ali uns 10 dias. 10 dias. E a percepção que eu tinha de forma global, comentários dos atletas quando voltavam. Putz, que duro, que difícil, não tô aguentando, tá muito complexo. A volta, só que depois de 2, 3 semanas, esses caras começavam a ter performances ou sensações, performance é complexo falar, mas sensações muito boas, inclusive a ponto de falar, nossa, essas férias foram muito boas para mim. Mas ele só percebia isso no meio do ciclo, por exemplo, do Ironman. Sei lá, março, abril, eles começavam a falar, nossa, eu tô me sentindo muito bem. Então, aí tem um ponto importante, né? Será que
eu consigo encaixar isso para todos da mesma forma, no mesmo momento, mesma quantidade de dias, porque cada um vai fazer o seu off-season. Você vai nadar lá quando você for para casa do seu amigo. O Beto vai correr não sei aonde. O outro não vai levar bicicleta porque vai para Disney, vai andar com os filhos, né? Então, e tem uma coisa, e o aspecto mental, psicológico, por exemplo, porque muitas vezes você tem aquele grupo que você sempre encontra, que você sempre treina, e às vezes você acaba se afastando um pouquinho disso. Será que isso impacta negativamente ou como que é isso pra vocês, assim, ficar um tempo longe dos amigos? O Beto sofre. Eu acho que tem, cara, eu acabo, puta, eu vou te falar que eu tô treinando bastante sozinho também, porque meus amigos são puta vagabundo. Então tá na hora de voltar tá na hora de voltar pro time novo. Meus amigos estão muito vagabundos, muito. Só precisa arrumar amigos novos. O Tingas não. Não, o Tingas eu não consigo treinar com o Tingas, pô. Aliás, parabéns que ganhou prova ontem, ele tá... Né, não, o Tingas não dá. O Tingas eu converso com o Tingas só pelo Instagram. Mas é isso, mas eu acho que o descanso, porque, cara, eu vou te falar, tem um cansaço mental do treinamento do ano, que é ficar encaixando rotina, que é ficar... Porque cansa isso, né, cara? Você saber as atividades que você tem durante o dia, encontrar, vai nadar, vai pedalar de manhãzinha, vai pra reunião, vai nadar na hora do almoço, chega à noite em casa, tem coisa pra fazer, faz isso, faz aquilo, viaja, quando eu for viajar, onde que eu vou treinar, ligo pra algum amigo. Então você vai tendo um cansaço mental de treinamento também, de cobrança mesmo, e eu vou te falar mesmo por mim que competi quase nada esse ano. Mas imagina um cara que competiu o ano inteiro, que tá lá preocupado com o peso, tá mais olhando tudo que come, porque, sei lá, você vai fazer uma prova que você tá treinando, você vai pegar aí 3 meses, 2 meses antes, você vai falar, daqui esses 3 meses, esses 2 meses eu vou ser rígido com a alimentação, vou tomar cuidado, porque isso impacta na performance. Então, tem um cansaço mental de abrir mão de festa, de abrir mão de, às vezes, volto cedo, não vou sair, não vou beber. Então, tem muita coisa que vai cansando mentalmente também. E aí, talvez, nesse momento das férias aí, poder relaxar um pouco disso também, né? Lógico que aí também não vai, né, largar a mão, que o Wagner falou, em 10 dias ganhar 5 quilos, 6 quilos, mas relaxar um pouquinho, né, meu? Tomar uma cerveja, tomar uma caipirinha, pode trocar as 2 maçãs pela fatia de panetone, que agora tem essa conta que os caras fazem, né? Como é que é? Você nunca viu essa conta? Em vez de comer uma fatia de panetone, você pode comer 3 kiwis. Fala, não quero comer 3 kiwis. Quem falou isso? Quem falou isso? A internet, você nunca viu? Na internet isso bomba agora nessa época do ano. Ao invés de comer uma colher de Nutella, você pode trocar por 3 bolachas de arroz. Quando você falou da maçã, eu achei que era o Ricardinho. Falei, o Ricardinho pirou agora. É a maçã e o panetone. O Ricardinho já largou a maçã. Largou a maçã? Tá no kiwi. Entendi. Mas então eu acho que tem esse reset também, esse descanso mental também um pouco, né? Que acho que é importante também, né? Eu, assim, dentro da pergunta que você falou, não, você não sente falta, né, da turma, do treino, dos amigos, assim, eu tenho na minha cabeça... Eu tenho várias turmas, né? Como eu já comentei assim, né? Tem minha turma do clube de correr, que é um recreativo, que eles não competem e a gente sai de lá e faz um treino mais leve, vai conversando, né? Eu tenho a turma que a gente faz as provas de montanha, que tem uma parte que é mais competitiva, uma parte que é mais recreativa. Tem a turma da assessoria, né? Os amigos da TT, da MPR, enfim, tem um monte de gente. Eu tento, como é que fala? Naquele momento que eu tô no final do ano, por exemplo, agora, no off-season, aproveitar o que tá disponível ali, né? Quem são os amigos, quem é a turma que tá lá. Eu já tô naquele momento, como eu falei, que eu tô rodando sem obrigação de performar, sem obrigação de ritmo, sem obrigação de planilha. Então, eu vou pro parque. Eu fui com alguém ali, né, que foi junto comigo, bacana, vou conversando, eu encontrei alguém ali no meio, poxa, a gente corre um pouco junto, não sei o quê. Não é no parque em São Paulo, eu fui viajar, como eu comentei com você que eu fui pra praia, provavelmente eu vou encontrar amigos lá, algum conhecido, então, poxa, vamos combinar de... É um cara que nada também, vamos combinar de nadar, mas, poxa, é uma natação de 40 minutos, vamos, né, amanhã... É for fun total. É for fun, então, eu acho que isso é bacana, você tentar mapear todos os seus amigos e a turma que tem, e tentar nesse período de férias, seja na viagem, ou estiver em São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil que você estiver, você poder aproveitar os teus amigos da melhor forma, de uma forma mais descontraída. Isso é bem legal, porque isso também ajuda a estimular você a não ficar sozinho, né? E não sentir falta dos amigos e da turma. Eu tento fazer isso, né? Pra quem não tem prova, assim, né? Porque às vezes você pega, que nem vamos falar do nosso caso aqui, a gente vai fazer um off-season ali, ou férias agora. A gente vai fazer um off-season ótimo.
Você também vai fazer um É off-season? porque quando eu falo a gente, eu estou referindo aos meus atletas. Ah, entendeu? entendi. Porque eu mesmo já tô de off-season. Eu e o Betão, a gente não deixa de ser seus atletas também, na verdade, porque a gente Na verdade, escuta vocês ficam muito pegando você. conselho de graça. Esse é o conselho de graça. Essa é a verdade. Esse é Boleto, o eu vou mandar um objetivo boleto é pros esse. dois. A gente só A tá gente aqui só no faz- programa pra exatamente. isso. Vem o Wander, a gente pega consulta. isso aí. Consulta grátis. A Dani vem agora, a gente vai pegar consulta É isso. também. Não, pegar até receita nesse caso. Total. Agora, deixa eu perguntar. No caso da off-season, a gente vai entrar em off-season agora, tá bom, pode ser, né? Poderia entrar. Se vocês não têm prova, por exemplo, não tem um calendário ali que começa em março, ou não tem um Ironman, vocês acham que isso pode fazer com que vocês... Como é a cabeça de vocês em termos de foco e motivação para se manter treinando? Porque eu já sei o que vocês vão responder, porque conheço cada um de vocês, mas talvez a galera ali não conheça, não saiba, mas para alguns atletas, muitas vezes, ter um período de baixa sem ter um calendário preparado pode sugerir desmotivação, não? Eu acho que tem bastante gente que precisa de uma prova para se motivar. Né? Pô, se o cara não tiver uma prova escrita, ele fala, não, vou amanhã. O que você acha desse ponto específico, Betão? Vamos lá, eu gosto de entrar nesses assuntos. Porque assim, puta, pra mim, pode ficar sem prova, é o que eu te falei, porque fiz uma prova esse ano, porque, arrumei uma inscrição, mas pra mim, se não tiver prova, continua o mesmo ritmo. No Maranhão já é um estilo da minha vida de continuar treinando do mesmo jeito. Eu acho difícil, né, quando a pessoa precisa da prova para se motivar para treinar, porque obrigatoriamente você vai estar sempre tendo que estar inscrito em alguma coisa, né, tendo que procurar uma motivação adicional. Mas eu entendo quem precisa, mas eu acho que se você conseguir se motivar a treinar só de avaliar, acompanhar a sua performance, acompanhar a sua evolução sem a necessidade de uma prova, é muito melhor, né? Porque você não perde esse foco, né? Você continua sempre treinando. Por mais que seja um treino aí de final de ano, como a gente está falando aqui, você não precisa ter esse estímulo, né? Você não precisa ter, preciso encontrar um amigo para correr, preciso ir em tal lugar, preciso ter uma prova, preciso ter... Não, você treina porque você gosta, porque você quer e que te faz bem. Acho que esse aqui é o objetivo de 90% dos atletas amadores, vamos dizer assim, né? Deveria ser, né? Eu acho que, assim, 10% é o objetivo e 90% deveria. Eu gosto de ter objetivo, assim, não fico refém a isso, assim, eu consigo, mesmo sem ter uma prova inscrita, continuar treinando. Eu aprendi ao longo dos anos, depois de tanto tempo, ter essa disciplina, e eu gosto do processo, assim como o Betão, eu gosto de treinar, de ter a rotina de acordar cedo, de fazer as coisas, mas eu tento sempre planejar o meu próximo ano já mais ou menos o que eu quero fazer. E ter na cabeça um pouco, como você perguntou, uma prova em março, eu tenho já programado, final de abril, uma primeira maratona, né? Eu estou inscrito à Maratona de Londres, e aí eu tenho meu objetivo até final de abril é a Maratona de Londres, né? Uhum. Então, você assim, ainda tem objetivos todo mundo tem, evidente, mas qual que é o teu objetivo em termos do que é? Um PR? Então, eu nunca tive dentro das maratonas essa questão hoje que está muito na moda, né? A gente poderia fazer até um programa sobre isso um dia, né? Que são as majors, né? A mandala, não sei o quê. Até porque quando eu corri minha primeira maratona, se eu não me engano, não existia nem mandala, né? Eu corri acho que em 99, em Nova York, a minha segunda maratona. E se eu não me engano, foi a partir de 2000 alguma coisa que começou essa história da mandala. Então, eu não cresci, não tive isso. Porém, Londres eu vou fazer, porque eu tenho a minha filha mais velha mora lá e eu estou indo para visitá-la e aproveitar que dizem que é uma prova muito bacana. E assim, como objetivo, Vagnão, sem grandes pressões, mas assim, se eu conseguir fazer algo um pouco melhor do que eu já tenho, tá ótimo, né? Não tenho também grandes objetivos, mas eu acho que o objetivo é me ajudar a manter na rota, a manter treinando, assim, é isso. Bolão. Vamos fazer um bolão de tempo. Do Serginho. Do Serginho, a gente faz um bolão. Ponha lá, escreva aqui nos comentários o quanto você acha que o Serginho vai fazer em Londres. Qual que é o objetivo, Serginho? Eu não sou um cara rápido. Não, você é peba. Eu nunca fui um cara rápido. Não, mas não tem problema. A gente tá falando de tempo. Tempo é tempo. Eu nunca fui. 3h30. Não, eu tenho 3h25. Eu tenho 3h28 já, né? E qualquer coisa abaixo disso, 3h25, 3h22, é um objetivo a ser alcançado. Eu acho que esse ano
por ter feito muita prova e muita prova de montanha, eu acabei não conseguindo esse objetivo. Então, eu vou focar para final de abril fazer um ciclo direito, chegar bem para tentar melhorar isso. Temos que fazer um bolão disso. Bolão. Façam Quem aí. acertar, ganha o quê? Vamos organizar com a inventar. Dopa. Quem acertar kit. ganha um kit da Dopa. Pronto. Pronto. Quem acertar, Vamos quem fazer chegar mais próximo do tempo que eu vou fazer um em bolão. Londres. Sendo que eu e você não podemos votar, Não né? podemos. Porque... A gente não pode votar. É? Mas sabe o que eu acho que era legal da gente falar? Assim, como a gente sabe que muita gente está inscrito no Ironman Brasil, tanto que acabou a inscrição em 15 minutos, né? Se você for fazer o Ironman Brasil, qual seria o ideal da gente de fazer agora? Porque eu penso que agora seria o momento de descansar. Porque depois que começar janeiro, aí já começa, né, subir o volume e não descansa mais não, né? Mas você não vai ter esse período de descanso, né? Então, pensando no Ironman Brasil, o que você faria, Vagnão? O que você sugeriria um cara fazer agora? Eu quero primeiro escutar o Serginho. Fala, Serginho. O que você faria? O que você acha que é correto fazer? Eu acho que essa pergunta é mais Eu acho que eu fácil. faria exatamente o que eu, assim, talvez eu descansaria mais agora um pouco nesse final de ano, dezembro, para começar janeiro efetivamente. Assim, eu não estou fazendo triatlon, né? Mas a experiência que eu tenho dos 4 Ironmans que eu fiz inteiros, e vocês sabem disso, o volume de treino é muito maior. O volume semanal de horas é muito maior. Então, você tem que ter mais tempo disponível, você vai ficar mais cansado. Não estou falando que o treino para uma maratona não é cansativo dependendo do objetivo, mas o volume de horas é menor. Então, você tem que começar em janeiro a preparação. De que forma? Eu não sei. Aí você, como técnico, provavelmente. Mas eu acho que no meio de dezembro até o início de janeiro, já desaceleraria muito, daria uma pausa, como você comentou ali, de 1 semana, 10 dias no final do ano e voltaria em janeiro, ali, primeira semana de janeiro, entrando na planilha para fazer os treinos pro Ironman. Eu faria, é o que eu miraria para fazer, porque assim, você vai ter que pedalar, são 2 treinos por dia, não tem jeito, não dá para você arrastar até fevereiro, entendeu? Não dá tempo. Essa resposta, ela é um pouco complexa, porque a gente tem que pensar o seguinte, que atleta que é esse? Como é que foi o ano competitivo desse meu atleta? Ele foi denso, ele competiu bastante. O cara que vai estrear, né? O cara... Então, assim, eu não gosto de ter treinos para Ironman, e eu tô falando de forma visando o Ironman, com base e período específico, só depois de janeiro. Eu gosto de ter dezembro para treinar. Agora, isso não impede que eu venha de novembro já fazendo alguma coisa com esse meu atleta, dando os dias de férias para se ele precisar ali 5, 10 dias e depois retomar isso. Eu acho que quando você dá férias para o teu atleta, que você para de treiná-lo efetivamente durante 10 dias ali, 15, o cara volta na segunda semana, aí ele volta na primeira, quando você vai ver, você perdeu janeiro, ou você vai, no final de janeiro, tá mais encaixando os treinos. Se a gente contar em semanas do final de janeiro para o Ironman, a gente tá falando o quê? De 16, 15 semanas, talvez. E aí começa a ficar um pouco complexo em termos de base, porque você já vai ter que entrar já num período específico. Dependendo do atleta, eu tenho muito mais se é um atleta mais experiente, eu tenho mais períodos, mais semanas específicas. Se não é um atleta tão experiente, eu tenho que ter uma base maior e menos específico, né? Isso vai depender. Eu, particularmente, gosto de um período maior em que eu consiga fazer um ramp-up de volume com maior tranquilidade, muitas vezes indo e voltando. Agora, o fato é, atletas que tiveram um ano competitivo e estão nesse momento pedalando, transições, correndo, vão se machucar. Vão se machucar, porque o fato de um machucar, ele não vem só simplesmente de uma carga mecânica. Ele vem de um conjunto de questões mentais, né, psicológicas, familiares, descanso, alimentação, que impacta nessa absorção de carga. E muitas vezes isso fica muito pesado. Então, eu sempre gosto de fazer um ramp-up com os meus atletas mais lento. E tem dado resultado. Agora, o ramp-up também mais lento, iniciando antes, tem aspectos mentais, que se você não gerenciar muito bem, chega em abril, o cara tá, pelo amor de Deus, cadê a prova? Cadê a prova? Né? E você já deve ter vivenciado isso, que abril ali, você fala, puta, já começo de maio não aguento mais, essa prova não chega, né? Então... Chegar o atleta e falar assim, nossa, mas eu tô exausto, né? Não vou conseguir fazer a prova, né?
É difícil. Você vai ver que você vai terminar alguns treinos de transição, que você vai sair para correr, e você fala assim, meu Deus do céu, como que eu vou correr 42 se agora que eu pedalei 180 eu não consigo dar um passo, né? E você corre, a gente sabe que corre, né? Vou te falar, Vagnão, você falou assim, é que o Vagnão tem um pensamento já de técnico, né? Fala, pô, mas depende do atleta, o cara... É que pra mim, quando eu penso no cara que vai fazer o Ironman em maio, já é um cara experiente. Eu não tenho essa ideia de que eu vou estrear no triatlo no Ironman em Floripa. Então, o que eu faria se eu fosse fazer o Ironman em maio esse ano? Aproveitaria para ficar em casa um tempo agora, viajar com a família, né? Dar uma atenção para todo mundo em casa, pro marido, pra esposa. Você vai dar atenção para quem? Para fazer pra esposa? Para ver pra fazer o que eles querem agora nas férias de julho, né? Para curtir um pouco, né? Ficar com a família, com os amigos, tal. Já estaria com a bicicleta que eu vou fazer a prova, com tudo que, claro, no máximo final de janeiro. Perfeito. Você vai fazer os bike fits aqui, você pode fazer. Então, é o que eu falei, mas você já tá com a sua bicicleta, não vai comprar uma bicicleta em abril, né, para fazer para fazer a prova em maio, né? Puta, parece uma promoção, vou comprar uma bicicleta nova. Não compra, já tá com a bicicleta que você vai fazer. Se de preferência já tá com o tênis que você vai fazer com o modelo, né, obviamente, mas já tá acostumado com isso. E aí o que eu faria agora? Descansaria, eu cuidaria de alguma mínima lesão que você tenha, que você está postergando, alongamento, mobilidade, fazer um pouquinho de musculação, treininhos de esses 10 dias aí bem leve, de aliviar a cabeça mesmo. Abrir espaço, abrir espaço, né? Para começar janeiro, sabendo que você vai ter aí... Janeiro ainda, vou te falar, janeiro e fevereiro vai ser fácil. A hora que a porca vai torcer o rabo, como diria meu avô, é março e abril. Março e abril. Então, você tem que estar preparado para isso. Então, descansa agora, vai sabendo que janeiro e fevereiro vai ter o ramp-up do volume, como o Vagnão falou, mas e se prepara agora para o corpo, para a pancada que vai vir. Então, cuidar de lesãozinha mínima que você está arrastando, já montar uma nutrição, já para se organizar a partir de janeiro, fevereiro, tá tudo organizadinho. A gente tem desenhado na nossa planilha, a gente tem desde janeiro, né, logo no começo de janeiro a gente coloca assim para os atletas em forma de nota. Você já visitou a sua nutricionista? Aí passa 2 semanas, você já deve ter visitado a sua nutricionista. Você já nadou? E aí você tem toda uma programação de águas abertas, quando usar a roupa da prova, quando fazer a aclimatação, dependendo da prova. Então, para não esquecer, muitas vezes, a gente vai colocando esses bullet points para os atletas e cumprindo, que nem se fosse check, sabe? Para acompanhamento. Isso é muito importante. Agora, eu tenho uma pergunta para o Serginho. Você tem mais medo no off-season de engordar ou sair do Strava? Conta para nós aqui, por favor. Eu não tô nesse... Assim, você não tá no Strava? Não, eu também não tenho Strava. Eu tô no Strava, mas assim, eu não olho Strava. Eu acho que eu me inscrevi uma vez lá, até no gratuito, e tô lá, mas não olho. Eu assim. também não tô lá. Eu não olho, assim, de novo, não tem essa conexão, assim, com... eu baixo meus treinos pelo Garmin, olho no Training Peaks e é isso, assim, não tenho. Sem rede social de mas a questão que a gente falou do peso, Vagnão, eu tenho realmente uma questão e uma... eu tenho que sempre estar atento a isso, né? Assim, eu tenho uma estrutura física maior, né? Eu não sou uma pessoa, né? A gente até brincando, você virava para mim quando eu comecei a treinar, era tratado, você fala assim, mas você tinha que fazer crossfit, você tinha que fazer triatlo, né? É que a paixão é tão grande pelo triatlo e pela corrida que a gente continua, mas a minha genética, assim, não é para isso. Então eu sempre tenho que tomar muito cuidado, tomar muita atenção para isso. Principalmente nesses momentos que a gente está falando de férias, off-season ou redução de treino, para continuar naquela faixa de peso também não descambar, né? E me policiar para isso, né? E muitas vezes não é nem questão de ficar comendo besteira ou de sair... É a própria genética ali. Você diminui o treino, não sei o quê, e a coisa acontece. Já dá aquela inchada, né? Isso para mim, e eu tenho facilidade muito grande também de ganhar musculatura. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu corto o suplemento, eu corto o whey, corto tudo para tentar enxugar e perder um pouco, mas é uma preocupação. Já teve temporada que você chegou cansado? Você acha que você chegou cansado, assim, que você não descansou tão bem, que você já entra com uma prova, sei lá, por mais que seja em abril, alguma coisa, você fala, putz, esse ciclo vai ser duro?
Já teve. Assim, eu acho que esse ano, por exemplo, como eu fiz várias provas, eu tive em alguns momentos ali, como a gente conversou, que eu chegava semanas antes da prova, e falava assim, gente, eu não vou conseguir fazer essa prova. E era muito... Porque eu tava num... A gente tá falando do ramp-up, né? Eu tava num ciclo de treino, diminui, e sem parar. Mas aí, realmente, eu tava condicionado, eu tava treinado, eu ia. Um pouco mais cansado, talvez, mas sem dúvida que tem momentos ali que você chega na prova que você fala assim, será que eu errei a mão, né? Descansei menos do que eu deveria, eu treinei um pouco mais do que... A gente conversou sobre isso já num outro programa, que eu brinquei, eu falei sobre a história do treino garçom, lembra? Uhum. Que o Fábio Rosa, que é meu técnico também, junto com você, ele virou um dia para mim e falou assim, mas que história é essa que você tá correndo? Eu te passo 10, você corre 11, eu te passo 20, você corre 22, não sei o quê, né? O que é? É o treino garçom? Eu falei, que treino garçom? É sempre 10% a mais? Eu falei, pois é, que eu ia colocando 10% a mais, a gente já falou sobre isso, e isso talvez tenha custado um pouco... eu não tive lesão, mas um cansaço um pouco maior, né? Uma fadiga um pouco maior do que poderia, acho que sim. E você, Betones? Já teve... Assim, não que eu acho que não que eu não descansei o quanto eu deveria ter descansado, mas que a carga da vida, na verdade, acabou sendo maior do que o planejado, né? Muita coisa no trabalho, filhos, em casa, tal, você acaba tendo... Chega uma hora que você tá bem cansado de tudo, assim. Esse é um ano, eu vou te falar, esse é um ano que, apesar de não ter tido tanta prova, eu tô chegando no final do ano bem cansado, cara, de bastante coisa, assim, mais do trabalho, de casa e tudo do que dos treinos em si. Mas você cansa, né, meu? Vai ficando... É um estresse... Mas também com a sua idade não seria nada... então. Um estresse mental faz difícil. Para não sentir a carga? E é engraçado que, às vezes, nesse momento, fica difícil até, quando você já passou tudo isso, entender se é treino daquele momento, ciclo, ou se tá... Porque, assim, você nunca vai associar, poxa, acho que talvez em janeiro, ou final do ano, eu não descansei como deveria, né? É muito difícil, né? Esse é um assunto longo, eu acho que isso a gente não vai conseguir encerrar efetivamente tudo que a gente... pensa sobre esse tema. Vocês têm mais alguma consideração? Eu tenho uma... A gente falou um pouco sobre o descanso agora no final do ano versus... Você mesmo falou, Wagner, eu prefiro às vezes já entrar com os treinos, né? Fazer do atleta em dezembro para não deixar estender janeiro. E a gente está falando um pouco sobre pessoas que já têm experiência. O Beto contou um pouco da ideia dele. Eu também, é muito parecido com o Beto, mas a gente está nisso há muito tempo. Na tua opinião, Wagner, tem muita gente que a gente sabe que agora, final do ano, a gente está início de dezembro, pintou na cabeça da pessoa, né? Ou ela se inscreveu no Iron e ela vai fazer um primeiro Iron, talvez sem ter feito nenhuma outra prova de triatlon, ou já fez um meio ou não fez, ou uma maratona aí no primeiro semestre que a pessoa nunca fez. Na tua opinião, qual é a dica para essa pessoa nesse final de ano? Quando que essa pessoa começa a treinar, o que ela tem que fazer, né? Porque ela não tem essa formação do corpo, ainda essa experiência talvez de disciplina mental, ela tá em formação, tá começando, é diferente, né, do que uma pessoa que já tá nessa batida há um tempo, né? Eu imagino que ele já esteja treinando, né? Porque se não estiver treinando, teremos um problema sério. Vai completar a maratona? Vai. Vai completar o Ironman? Vai. É saudável isso? Não é saudável. Então essa pessoa precisa de mais tempo do que as pessoas que tomam. E aí, é isso que a gente tá falando. O que eu acho assim, ó... Experiência péssima, no meu ponto de vista, com risco enorme de acontecer alguma lesão, enfim, ser trauma. Porque assim, ó, para você encaixar uma rotina de endurance de Ironman, a gente demora, né? Evidente, assim, poxa, veio um atleta com uma baita base de outro esporte, poxa, o cara se inscreveu e agora tem um ano para treinar, uma coisa. Vamos lá. Agora o cara não faz nada, tô comprando minha bicicleta, sei nadar, quer dizer, não morro afogado e corro um pouquinho, 5, 10 quilômetros, você vai treinar esse cara porque é inerente. Não tem, se você não treinar, alguém vai treinar. Então, vamos treinar da melhor forma. Agora, muitas vezes, esse atleta chega em abril, você tem que falar para ele, ó, vamos pular? Vamos trocar pro ano que vem?
Porque você percebe que esse atleta não tem condições físicas, emocionais, não treinou, né? Eu acho que as pessoas elas estão levando um pouco na brincadeira a questão de provas de longa duração. Eu também acho. No sentido de hypou, é legal, podemos fazer isso vai me causar uma certa repercussão no meu meio, ali no meu ecossistema, ali na minha órbita, né? Na minha órbita dos meus amigos, mas a que custo? As pessoas estão esquecendo um pouco isso. E eu acho que aí é o que a gente tem que pensar aqui do off-season, também depende muito do calendário que você vai montar para o ano. Que é o programa que a gente vai gravar um pouquinho mais para frente. Já temos aqui calendário. Como montar o calendário. Um ótimo calendário em cima do que prova A, seu prova perfil. B, prova C, em cima do perfil do atleta. É isso. É isso. Vamos finalizar por aqui, então? Vamos. Eu também já tô de saco cheio de vocês, não estou aguentando hoje. Tô louco para fazer o react. E que não vão fazer roda presa, não fazer nada hoje, que só tá nós. Nós somos a roda presa, não sei se vocês programa Roda Presa. E nossas redes sociais, Betão? @Café com Triatlon no Instagram, no canal do Estema e do Café com Tri no YouTube, no Spotify. Sigam lá. Mas, quem for comentar os cortes, assiste o episódio antes também, para não ficar postando bobagem. Para não passar vergonha. Mas se bem que é bom que rende o programa de reacts. Então pode postar lá também, que vai render. Assim, vou falar que tem bastante gente passando vergonha. Mas tudo bem, né? Vamos seguir. Mas vamos lá. É isso aí. Pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu. Café com Tri. A sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.